Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, onde está escrito: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estas palavras, este ensino, veio diretamente do coração de Deus, através do Senhor Jesus, o maior mestre de todos os tempos. Pessoas importantes de Israel, muitos nem acreditaram nele, mas reconheceram que ele era rabi, mestre, ensinador dos conselhos de Deus. E este Sermão do Monte, do qual esse texto faz parte, é uma das partes bíblicas onde o Senhor Jesus se dedica exclusivamente a nos ensinar a vontade de Deus, o plano de Deus, os conselhos de Deus para o nosso bem. E ele não chegou impondo isto a ninguém. Não era obrigação dos ouvintes desse sermão pôr em prática, porque Jesus, ele é amoroso, ele é compreensível, ele não impõe, ele ensina, mas como é para o nosso próprio bem, o bom é que nós tomemos os seus conselhos. E ele traz nesta palavra duas metáforas muito importantes. Uma fala a respeito do sal. Todo mundo conhece, sabe o que é o sal, principalmente em Israel, porque de um lado tinha um mar morto, que tem uma densidade de sal muito grande, e do outro lado o mar Mediterrâneo. Israel é uma faixa estreita que fica entre os dois mares, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. De forma que o Senhor Jesus estava falando sobre um assunto que o mais simples dos seus ouvintes poderia compreender. E eu pergunto: quem é sal da terra? Quem é luz do mundo? A resposta é prática na palavra de Deus. São todos aqueles que um dia tomaram a feliz decisão e aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não são os incrédulos,
não são os ímpios, não são os ateus, não são os homens materialistas, não são os homens terrenos, não, são todos aqueles que nasceram de novo, passaram um dia pelo processo da regeneração espiritual e são novas criaturas em Cristo Jesus. Estes são sal da terra e luz do mundo. São todos aqueles que agora vivem pela fé no poderoso nome de Cristo Jesus. Sal da terra e luz do mundo é todo aquele que confia unicamente em Deus, em Cristo como seu Salvador. Sal da terra e luz do mundo é todo aquele que tem a esperança de participar do arrebatamento da igreja e ir morar nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Estes podem dizer: eu sou sal da terra e luz do mundo. Agora precisamos atentar para as características do sal e da luz. No que diz respeito ao sal, o que é que nós podemos dizer sobre o sal? As irmãs todos os dias pegam no sal, trabalham com sal. É que ele tem a função de preservar. Principalmente naquela época do Senhor Jesus, que não havia geladeira moderna como temos nos dias de hoje, não existia refrigeradores, não tinha. Então, na minha época que eu era criança, lá no sítio Carnaúba, o meu pai lá não tinha energia. A maioria dos irmãos aqui sabe do que eu estou falando. E no sábado era a feira pública de nossa cidade. Era no sábado que o meu pai vinha para a feira e comprava carne. Geralmente carne de porco ou de gado. Comprava verde, carne verde. Chegava em casa, a minha mãe ia fazer o tratamento, dava aqueles cortes, tudo certinho, e colocava o que? Sal, para preservar, porque não tinha geladeira nem congelador. Então tem essa função, o sal, de preservar. Quando nós aplicamos na vida da igreja, em nossa vida, isso significa dizer que este mundo ainda existe. Sabe por quê? Porque o sal ainda está na terra, que é a igreja de Cristo Jesus, que é eu e você. Essa função é muito importante na nossa vida, preservar. Por que que nós oramos pela nossa família, que não é nem crente ainda? Para Deus guardar, para Deus preservar, para Deus proteger. Essa conservar é para não ser destruído. Então a igreja é a coluna do mundo. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra como sal da terra, tudo permanece como dantes, tudo normal. Agora, quando o Senhor Jesus arrebatar o seu povo, tirar o sal da terra, tirar a igreja da terra, o que vai acontecer, o que está escrito no livro do Apocalipse, são coisas terríveis. Hoje,
Quem acompanha os telejornais, os meios de comunicação, percebe que muita coisa estranha está acontecendo. Terremotos, o último que deu notícia, 6.000 pessoas morreram. Maremotos, guerras, são sinais, é prelúdio do que vai acontecer no período da grande tribulação. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus está guardando. Por isso que Jesus falou o seguinte: olha, como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a tudo e a todos. Acontecerá essa mesma coisa, mas enquanto a igreja estiver aqui, ela serve como conservante, está neutralizando a podridão do mundo. E este mundo não está pior, não está mais podre ainda, porque existe a igreja aqui na terra. Você é importante no meio da sua família, você é importante na escola, você é importante no seu trabalho, você é importante na sociedade, porque Deus está ouvindo a tua oração. Efeito de conservar. Segundo, sabor. O prato pode ser o mais bonito que se possa imaginar. As melhores iguarias de uma mesa lá num palácio de um rei, de um príncipe, de um presidente, de um senador. Mas se não tiver sal, presta a comida? Não. Então sal ele dá sabor. Pode ser uma comida de rico, pode ser picanha, patinho. Se não tiver sal, não desce. E se descer, fala-se que dá até engulho, como fala aqui no sertão. Você fica engulhando. E pode até dar retorno se não tiver sal. A mesma coisa é nós no meio da sociedade. As pessoas têm que ter prazer em ser nosso amigo, em ser nosso vizinho, porque o salmo dá sabor e prazer quando você come uma comida que tem um sal na medida certa. Então, tudo onde nós pisarmos, temos que fazer a diferença. A Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é ser sal, é ter sabor, é nós termos uma palavra boa, temperada, para alguém nos ouvir. Rapaz, eu quero ouvir aquele moço de novo, eu quero ouvir aquela irmã de novo. Tem uma palavra boa. Isso é ser sal, é ter bom sabor, é alguém desejar estar perto de nós, é alguém desejar seguir o nosso exemplo de vida. Isso é ser sal da terra. O sal provoca sede, sim ou não? Quando você come uma comida salgada, você vai lá na geladeira tomar água. Antigamente era no pote, ia lá no pote tomar água. E já a carne hoje estava salgada, mulher. Aí vai 3, 4 vezes lá na geladeira ou no pote tomar água, porque ela promove, o sal promove sede. Às vezes nós estamos aqui e não esperamos no domingo entra alguém, ninguém convidou aquela pessoa, não é? Não, ela veio
porque ela sente sede de ouvir a palavra do crente. O sal, ele é indispensável. Toda casa tem que ter sal. Eu não faço comida lá em casa, a gente compra na pensão, mas eu tenho sal lá em casa. Pode precisar. Já chegou o dia que o arroz da pensão não tinha sal. Aí eu percebo já lá em casa, em pai diz: Rosa, hoje não veio sal não no arroz. Aí a mãe vai refazer o arroz, coloca um pouquinho de sal. Já aconteceu, eu tive que ter o sal lá em casa. Coloca um pouco de leite, o arroz, sal, dá tudo certo. É indispensável. A sua vida, o seu testemunho, a sua palavra, as suas obras, os seus atos, a sua pessoa é indispensável no meio da sociedade. Você não imagina o quanto você é importante para as pessoas com quem você convive. Não pense que você não é um Zé Ninguém, não imagine isso não. E muitas vezes não precisa nem você pregar. O seu testemunho de vida já é uma pregação, é uma mensagem, tem alguém lhe observando e dizendo: aquela jovem é diferente, aquele irmão é diferente, aquela irmã é diferente. Deus abençoa ele, Deus abençoa ela. Sim ou não? Estão nos observando. Por quê? Porque você é importante, você é indispensável. Agora, o sal tem que ser na medida certa, nem de mais, nem de menos. Não pode ter os extremos. O crente não pode ser radical demais, santo demais, nem também desleixado. Tem que ser na medida certa, porque se ele for santo demais, ninguém encosta nele, porque aquele que é santarrão, ele condena todo mundo, sim ou não? Desse jeito. Vós sois o sal da terra. Agora tem um perigo aqui. Qual é o perigo? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando é que isto acontece? O sal se tornar insípido. Lá na região do Senhor Jesus, para nós aqui da língua portuguesa, se tornar insípido é se tornar sem sabor. Mas lá na região do Senhor Jesus, o sal insípido era o sal que não tinha mais utilidade, que não prestava mais para colocar na comida. Era o sal insípido, não tinha mais serventia, não cumpria mais a sua função. Por exemplo, se misturasse sal com açúcar, perdeu a utilidade. Se caísse areia ou terra no sal, perdia a sua utilidade, não podia ser mais utilizado na alimentação. Então, esse insípido, para a época do Senhor Jesus, tinha vários significados. Na linguagem de hoje, espiritualmente falando, aplicando para a nossa realidade, o que é que significa isso? É o crente se misturar com as coisas do mundo. Não faz mais diferença, tanto faz ele como o ímpio. Escandaliza o Evangelho, para ele tanto faz, não dá importância às coisas de Deus, se tornou
insípido. Aí o que é que acontece? Esfria na fé, deixa o primeiro amor, relaxa. É um perigo. Aí Jesus disse que tem que ser lançado fora, e quando é lançado fora, passa a ser pisado pelos homens, desmoralizado. O testemunho de um crente desmantelado, na nossa linguagem aqui, é uma colocação forte, mas é a realidade. Um crente desmantelado é um escândalo lá fora. As pessoas blasfemam, não somente do seu testemunho, da vida dele, mas blasfemam até das coisas de Deus, pelo escândalo que ele provoca. Tem que ser lançado fora. O tempo corre, mas vamos passar para outra parte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueires, mas no velador e da luz a todos que estão na casa. Essa luz, eu já ouvi um pregador antigo falando que, e fazendo uma comparação, que Cristo é o sol e nós somos a lua. E o que é que acontece? O sol tem luz própria, e a lua, ela reflete a luz do sol. Tanto o sol como a lua tem luz que ilumina, que clareia. E a luz, uma das funções da luz é revelar todas as coisas. Se apagar essas luzes aqui que estão acesas, vai ficar tudo no escuro. Você sair, você vai tropeçar nessas cadeiras. Mas acesa, nós enxergamos tudo o que está aqui. Quando Jesus disse que nós somos luz do mundo, significa dizer que, como verdade de Deus, nós temos que pregar a verdade para o mundo aí fora. Doa em quem doer, goste quem quiser gostar, mas na pregação do Evangelho é fazer como João Batista fez, arrancando o topo, mostrando a realidade, dizendo ao homem que ele precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, porque se não aceitar a Jesus, vai para aquele lugar terrível. Hoje muitos não querem mais pregar sobre isso, mas como luz nós temos que revelar a verdade de Deus, o plano de Deus, tudo que a Bíblia diz a respeito de Cristo Jesus. A luz, irmãos, ela é a ausência de trevas. Agora, ela é mais forte do que a escuridão. A luz é mais forte do que as trevas. Está tudo escuro. Quando você acende a lâmpada, aperta o botão, as trevas desaparecem automaticamente. Repito, a luz é a ausência de trevas, de escuridão. Olha, onde você chegar, as pessoas não veem com os olhos físicos, mas no mundo espiritual você é uma tocha acesa. Eu ouvi um pastor falando a respeito desse assunto, e ele dizia que passou uma semana no monte, consagrando, buscando a Deus, jejuando, orando, e perguntou a Deus a respeito disso aqui.
o que significava o crente como luz do mundo. Aí ele teve uma visão, e nesta visão ele viu um anjo. O anjo aparecia a ele e mostrava a ele 3 tipos de pessoas. Uma pessoa com pouca luz, quase apagada. A do meio tinha focos de luz, como nós olhamos para o céu e vemos estrelas, né? Focos de luz. E a outra, uma luz só, de cima a baixo. Aí ele perguntou ao anjo: como é isso aí? Me explica. Aí o anjo disse: olha, aquele que tem pouca luz é o crente que não busca o reino de Deus em primeiro lugar, nem as coisas que são de cima. É o crente relapso, que vive na igreja de qualquer maneira, não dá a devida importância às coisas de Deus. O outro é aquele que quer, mas tem momentos de fraqueza, fica em cima do muro, não sabe o que quer. Deus já falou inúmeras vezes qual é a sua missão aqui na terra, mas não toma atitude e não faz a vontade de Deus. Está em processo. O terceiro, todo iluminado. Você seria guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não faz o que o mundo quer, não faz a sua própria vontade, não é dominado pelo império das trevas, rompeu com o mundanismo. Agora a sua prioridade de vida é estar no centro da vontade de Deus. Luz do mundo. Mas eu quero finalizar com o versículo de número 16. Disse Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: aquela anda nas pisadas do Mestre. Quando nós passarmos, alguém tem que olhar para nós e dizer assim: este glorifica a Deus através da sua atitude, das suas palavras, do seu modo de viver e de agir. Por isso que o texto diz: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma função muito importante do crente como sal da terra e luz do mundo, concluindo aqui, sabe qual é? É glorificar a Deus. Não só dizer assim na igreja: glória a Deus, aleluia, mas através da vida, do testemunho e das atitudes. Esse é um dos papéis principais como testemunhas do Senhor Jesus aqui na terra. Amém?